tudo bem? O objetivo da aula de hoje é tratar sobre alguns pontos da lógica aristotélica. Para Aristóteles, a verdade é possível desde que o raciocínio seja bem orientado. Aqui, claro que ele se difere bastante do seu professor Platão, que acreditava que a verdade não tinha a sua total possibilidade de acesso, dado o fato de que a nossa racionalidade consegue fragmentos, e que essa verdade na sua totalidade seria possível somente quando a alma contemplasse, já de algum modo desprendida do corpo, a verdade, né, naquele processo dela de contemplação, do qual um dia ela fez parte antes de encarnar. Aristóteles acreditava que a verdade é possível desde que o raciocínio fosse bem organizado, e para isso a gente tem a lógica. Na verdade, é a analítica, nome que Aristóteles deu a todo esse conjunto de reflexões que tem como objetivo orientar o raciocínio, que depois pelos estoicos ficou conhecido como lógica, é aquilo que, de algum modo, nos permitiria uma reflexão correta. Vale lembrar que a lógica, enquanto uma forma de reflexão filosófica, não se preocupa necessariamente com o conteúdo da reflexão, mas sim com a estrutura da reflexão. Então, a gente pode chegar a conclusões absurdas do ponto de vista do conteúdo, se seguirmos determinadas regras da lógica. E isso só tem a mostrar o fato de que, e reforçar sobretudo o fato de que a preocupação da lógica é organizar o pensamento e não dizer o que devemos pensar. A ordem da lógica está no como, né? E para isso a gente tem que a reflexão de Aristóteles é fundamentalmente uma reflexão dedutiva. Isso porque ela parte sempre de uma premissa maior, de um geral, e a partir dessa premissa maior, que dentro daquela estrutura do silogismo parte de um termo maior, ele aí sim se desdobra na possibilidade de compreensões de termos menores. Então, para que um raciocínio lógico seja corretamente ordenado, a primeira premissa que forma um silogismo, que é um tipo de reflexão, tem que ser uma premissa maior. Essa premissa maior pode ser universal, porque uma vez universal, então ela vai permitir, por exemplo, reflexões que se desdobrem em particulares, e se for o caso de particulares, a gente começa a ter aqui alguns desdobramentos também de conclusões igualmente particulares. Então, para isso, eu vou mostrar aqui uma tabela que, claro, né, é bastante complexa e aqui foi simplificada para a gente conseguir inferir algumas reflexões a respeito dessa dedução aristotélica e desse modo de construir um raciocínio que siga a lógica e, portanto, seja correto. Então, observa aí. Bom, e a tabela aqui que a gente tem é uma tabela que demonstra as possibilidades dos silogismos instituídos naturalmente de modo válido. Então a gente tem três possibilidades: a possibilidade de um silogismo ser universal, de um silogismo ser particular ou ele ser indefinido. E aí dentro dessa tríade a gente ainda tem as possibilidades desses universais, particulares ou indefinidos serem afirmações ou negações. Nesse sentido, enquanto as afirmações universais, todo S é P. Por exemplo, todo homem é mortal. E aí a gente tem a negação. Nenhum S é P, ou seja, nenhum homem é mortal. Então, aqui são duas reflexões logicamente instituídas, né, dentro dessa possibilidade universal. A gente tem particulares, como por exemplo P, né, afirmando de algum S, ou seja, algum S é P, ou seja, alguns homens são mortais. Lembrem-se que o conteúdo de uma estruturação lógica acaba sendo secundário nesse sentido, porque a gente está pensando na lógica enquanto uma estrutura de conhecimento, né, de formulação de uma reflexão correta. E a negação de um particular seria, por exemplo, algum S não é P, ou nem todo S é P, ou seja, alguns, por exemplo, homens não são mortais, né? Então a gente tem
não é mortal. Então a gente tem uma negação aqui de uma particularidade. E a gente tem ainda um indefinido, né? P afirmado de S. Por exemplo, S é P, ou seja, humano é mortal, né? Então a gente tem uma conexão direta aqui entre essas reflexões. Qual é o objetivo dessa estruturação? Bom, a ideia de formular essa primeira tríade, essa primeira organização, é a gente entender as possibilidades de um silogismo, para a gente poder, na verdade, ainda são possibilidades de premissas, né? Premissas universais, premissas particulares indefinidas. Para daí sim a gente instituir um silogismo, que seria um conjunto de premissas que garantem uma reflexão que tem basicamente uma conclusão, de um termo maior até a sua definição, e daí inclusive o método dedutivo. Portanto, olha essa segunda tabela, essa é um pouco mais complexa, mas que nos permite aí sim, a partir dessas premissas, instituir um silogismo. Então, veja só, essa tabela, né, então, ela apresenta graficamente as possibilidades reais de reflexão, bem como as contradições, lembrando que uma das regras do pensamento lógico aristotélico é o princípio da não contradição, ou seja, se você quer formular um raciocínio lógico, você não pode se contradizer. Nesta tabela, né, nesse quadro de verdade, é uma forma que a gente sistematiza as possibilidades de um silogismo correto. A gente tem que, por exemplo, uma letra A ali que representa um universal, né? Então, uma afirmativa universal. Por exemplo, todos S é P, né? Então, só naquela perspectiva, a gente tem as suas possibilidades, né? A possibilidade de todo S é P só garante que ela possa não se contradizer na medida em que o segundo termo, a segunda premissa, algum S é P. Por quê? Porque de uma afirmativa, a gente não pode concluir, por exemplo, uma negativa particular e nem uma negativa, por exemplo, né, universal, porque se tornam contraditórios. Então, trazendo isso para um âmbito menos esquemático, né? Vamos imaginar assim, ó, se você tem uma reflexão que começa com uma afirmativa universal, desta tua afirmativa universal, você não pode, logicamente, desdobrar dessa primeira reflexão alguma conclusão que seja negativa, tanto universal negativa quanto particular negativa. Então, vou dar um exemplo. Se você está falando dentro de um silogismo logicamente instituído, que todos os homens são mortais, a tua reflexão não estabelece conexão lógica se a partir dessa primeira premissa você concluir que, portanto, os deuses são imortais. Porque você está tirando de um contexto, de uma conexão possível de ideias, e é por isso que o quadro existe, para mostrar os desdobramentos corretos dessas ideias, de uma premissa que coloca o âmbito da mortalidade e os humanos dentro dessa esfera maior, né? Imaginando a partir, por exemplo, daquela perspectiva do diagrama de Venn. Então você tem um círculo maior ali dos mortais e os humanos participando disso, e aí quando você quer, por exemplo, instituir uma negativa, uma universal negativa, né? Uma negação, então você, por exemplo, dessa tua premissa, né, afirmativa, não há conexão lógica de você, por exemplo, chegar numa outra, né, afirmativa negativa. Por exemplo, todos os humanos são mortais, os cachorros não são humanos. Não faz sentido lógico, entende? Porque a tua premissa, quando fala sobre um termo universal, né, pressupõe que você vá para algum termo particular, ok? E claro, voltando aqui para a tabela, se vocês olharem aqui, ó, se a gente começa uma premissa, por exemplo, num quadro particular, a gente tem, por exemplo, dessa particularidade, né, a impossibilidade de você ter uma reflexão particular que vai trazer uma conclusão universal, por uma razão evidente, porque você já começa de um termo que é menor, e de um termo menor você não pode fazer um caminho para um termo maior, né? Então, porque de novo a gente incorre numa contradição. Então, a possibilidade aqui de uma reflexão como essa, né,
mostra as possíveis contradições, né? Então, para isso, eu esquematizo aqui algumas conclusões, claro, né, ainda dentro dessa primeira abordagem, dentro de uma visão um pouco mais simples ainda de todo o conjunto que envolve essa reflexão a respeito da lógica aristotélica. Então, observe comigo essa última tabela. Essa última amostra aqui, né, de conclusões que a gente extraiu desse quadro de verdades nos indicam 5 reflexões. A primeira: nenhuma dedução tem duas premissas negativas, afinal, né, de uma forma negativa, né, a gente não consegue concluir uma outra questão, né, então, de nenhuma, ou de uma afirmativa negativa, né, como por exemplo nenhum, você não tem grandes conclusões possíveis. Nenhuma dedução tem duas premissas particulares. Se você fala de um particular e a tua segunda premissa também é particular, a tua estrutura lógica não vai estar correta e, portanto, a tua conclusão também não será, né? Então, terceira conclusão. Uma dedução com uma conclusão afirmativa tem de ter duas premissas afirmativas, porque, como a gente disse, de uma afirmativa você não pode concluir uma negativa, né? Já que você não pode subentender coisas que logicamente não estão conectadas. Uma dedução com uma conclusão negativa tem de ter uma premissa negativa, ou seja, para você concluir um silogismo com algo negativo, pelo menos uma, né, das premissas tem que ser negativa, porque de premissas afirmativas não são possíveis conclusões negativas. E, por fim, uma dedução com uma conclusão universal tem de ter duas premissas universais. Por quê? Porque é assim que a gente consegue conectar, né, lembrando daquelas conexões para daí inferir um raciocínio correto. Isso dito ainda deste modo pode parecer bastante abstrato, mas quando a gente traz isso para o âmbito da realidade, na medida em que a gente analisa os nossos discursos e a construção do nosso raciocínio, claro que isso tudo vai ganhando mais sentido e vai ficando mais clara a forma e, sobretudo, a importância da lógica na construção dos nossos discursos e do nosso raciocínio, algo que a gente vai tecer e desenvolver ao longo das próximas aulas.